dívidas com até 90% de desconto. É sobre isso a nossa aula de hoje. Aqui é a Aline Sopper, eu sou educadora financeira e formo novos educadores financeiros também. E hoje a gente está aqui para uma aula muito especial, uma aula onde eu e o nosso professor do nosso instituto, Delano Zonta, nós vamos ensinar vocês, explicar para vocês o que precisa ser feito para conseguir negociar e quitar dívidas com esses descontos. Isso é real, inclusive o Delano vai trazer aqui pra gente casos reais, por isso que eu convidei ele aqui, porque ele é o negociador, tá, gente? Ele é o professor que negocia as dívidas junto com os clientes dele, monta a estratégia de negociação de dívidas. Nossos alunos aqui do EFINC aprendem com o Delano como que vão fazer essas negociações de dívida e ele vai estar aqui com a gente para poder falar sobre isso. Enquanto o Delano chega por aqui, porque ele estava em atendimento agora há pouco, a gente estava conversando ali no WhatsApp, ele terminou o atendimento agora, ele está chegando aqui. Enquanto isso, eu quero te pedir algumas coisas. Ele já até entrou aqui. Quero te pedir para você, primeira coisa, clique aqui, ó, nesse aviãozinho e manda essa live aqui para pelo menos 3 pessoas. Se você é educador financeiro ou se você está querendo ser educador financeiro, manda aqui, ó, esse aviãozinho para mais 3, porque vocês sabem como é que é o Instagram. Se a gente estivesse falando aqui de fofoca, dando notícias sobre, sei lá o que, política, eles iam avisar da live. Mas como a gente está ensinando educação financeira e a gente está ensinando a negociar dívida com desconto, o Instagram, ele não se agrada muito, entendeu? Então eu preciso da ajuda de vocês, para poder vocês me ajudarem a trazer mais gente para cá. Então vocês vão me ajudar? Deixa eu escrever aqui enquanto eu chamo o Delano. Deixa eu só escrever aqui, ó, qual o tema da nossa live de hoje. Gente, me ajudem, tá? Porque quando a gente faz esses temas aqui, o Instagram não gosta que a gente fale sobre isso não, tá? Não gosta, mas a gente fala porque nosso compromisso são com as pessoas, com os nossos alunos, né? Nosso compromisso não é. Então, compartilhem aí que a gente vai trazer bastante gente para cá. Bom dia, Delano, seja bem-vindo. Bom dia. Deixa eu ajeitar um pouco aqui para mim poder aparecer melhor aqui. A gente tem que ajustar, né? Porque é diferente quando tem 2. Delano, obrigada por ter liberado espaço aí na tua agenda para a gente fazer essa live. Delano, ele é o negociador, né? Especialista aí em negociação de dívida, professor dentro do EFINC, da pós-EFINC, na área de endividamento. Delano foi meu aluno na turma 1 do EFINC. E aí evoluiu, foi se especializando e a gente foi criando novas estratégias. E uma coisa muito importante que eu acredito que todo mundo que está aqui, quem é aluno já sabe, mas quem não é aluno ainda não sabe, a gente precisa falar. Dentro do nosso instituto, do Instituto Sopper, os professores eles atendem, eles são profissionais da vida real. E isso faz muita diferença, porque todos os dias é uma luta para conseguir negociar, para conseguir reduzir esses juros. Então, é muito importante que você que está aí começando tua carreira na educação financeira tenha mentores de verdade. Não mentores que estão falando do que leram no livro. Inclusive, né, Delana, a gente já comprou muito curso de pessoas que falam, vou te ensinar a sair das dívidas, gente. A gente fala assim, não é possível. Não dá, não, para sair das dívidas desse jeito. E aqui a gente tem uma metodologia que funciona. Então, Delano, seja bem-vindo. Se apresente aí para quem não conhece ainda e aproveita, clique, hein, gente, aqui nesse botãozinho. Se você não me segue, já começa a me seguir. Se você não segue Delano, já segue Delano também. Seja bem-vindo, Delano. Bom, tudo bem, bom dia, pessoal. Boa tarde para quem já almoçou, né? Literalmente eu saí do atendimento e vim para casa. Falei, Aline, me dá 5 minutos só para pegar uma água e ajeitar o telefone aqui. Tá bom o áudio aí, Aline? Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo, não tá dando retorno nenhum, tá tudo certinho. Maravilha. Bom, gente, hoje eu sou especialista em negociações de dívida, sou educador financeiro, fui aluno da turma 1, sou um dos professores do EFINC e é muito o que a Aline fala. O EFINC a gente é questão prática, né? Então, literalmente, eu estou desde as 8 da manhã atendendo, sai um, entra outro. Então, assim, o que é bom, né? Trazendo aqui um pouco já sobre isso. Eu vi que tem bastante gente colocando a turma 33 aí.
O pessoal está chegando, fiquem tranquilos, vocês vão ter todos os direcionamentos possíveis. Mas, assim, a gente tem uma visão muito prática. E quando a gente fala de dívidas, né, já trazendo um pouco para o nosso assunto aqui, eu gosto de falar que dívidas ele é um ser vivo. Em que sentido? Diferente até de investimentos, investimento muda toda hora, bolsa e tal, dívidas muda muito mais. Porque o mercado, e é diferente, porque o que muda no mercado normalmente não é o que é passado na mídia. Então a gente precisa estudar muito mais, a gente precisa aprofundar muito mais. E aí, por isso que é questão prática, né? E, gente, de verdade, a Aline fala, todos os professores a gente precisa atender. Ela fica olhando lá, estão atendendo? Como é que tá indo? A gente vai conversando, porque não tem como, eu não consigo entender. E como que alguém vai ensinar sobre dívidas se não tiver atendendo? Não tem Não tem como, porque não é uma receita do bolo igual que as pessoas falam. Para você sair das dívidas, você tem que diminuir tua despesa, parar de usar o cartão. Gente, não é só isso. As pessoas tentam fazer isso e continuam nas dívidas. Então, precisa de uma estratégia. Quando uma pessoa está endividada, a gente precisa montar uma estratégia de guerra. Por isso, nós somos estrategistas, tá? É uma estratégia de guerra mesmo. E essa estratégia, ela vai ser diferente dependendo do tipo da dívida, da situação daquela família ou daquela pessoa, do tempo que a dívida tem, que ela já existe. Existem várias situações que a gente vai precisar analisar. E a gente vai falar sobre isso aqui nessa aula, que vai ser uma aula bem prática. Mas, Delano, a minha chamada aqui foi negociar dívidas com até 90% de desconto. E tem gente que acha que é mentira, que isso não é possível. Então, eu sei que você já conseguiu mais de 90, né? Eu ia falar, tá meio defasado, tá? Porque dá para ser 99. 99, aí Delano tá falando 99%, né? Então, dá para conseguir esses números, sim, isso é real e de forma honesta. A gente não trabalha com aquele negocinho lá de apaga teu nome do Serasa, não tem nada disso, tá, Nada em gente? dar golpe em banco, em dar calote em banco, não tem nada disso. Não, ó, inclusive, a Jaqueline falou assim: me ajuda, como pagar as dívidas? Ganho bem, mas não consigo negociar, estou bem endividada. Então, Jaque, a gente vai falar aqui sobre estratégias. Depois, quem precisar de um acompanhamento mais próximo, você vai ter dois caminhos, tá? Quem quiser fazer a formação do EFINC para aprender, sentar, estudar, você vai aprender, vai aplicar na tua vida e vai poder trabalhar com isso depois, se você quiser trabalhar com isso e ganhar dinheiro com isso. Ou você pode ter um mentor que vai te ajudar a fazer a estratégia. O que não funciona? Tentar sair das dívidas sozinho. E aí, Delano, eu queria até que você contasse um pouquinho do seu testemunho, né, do seu depoimento, porque você foi endividado e passou muitos anos tentando sair das dívidas sozinho, fazendo o que o senso comum diz que é para sair das dívidas, né? Conta pra gente rapidinho como é que foi essa tua experiência ali. O que você tentou fazer para sair das dívidas e que não deu certo? Eu gosto de brincar que tudo que vocês puderem imaginar de M financeira, eu fiz, tentando resolver. A chegar a um ponto, vou tentar resumir bem, porque se eu começar a contar a história aqui, a gente vai uma live de 4, 5 horas, né, de tudo que já aconteceu. Mas o problema é que a dívida, a gente sempre acha que o problema é a dívida. E a gente foca nela, dívida, dívida, dívida. Só que a dívida ela é consequência. Só que todo mundo, né, o banco, o gerente, tem que cuidar um pouco para não falar, porque quando a gente começa a falar muito de dívida, de banco, coisas acontecem no Instagram. Só pra vocês entenderem, eu já perdi a minha conta 3 vezes já falando mal de banco. Então eu tento agora não falar mais nome de banco para não dar problema. Mas eu fui muito endividado. Em 2016, eu descobri que eu devia mais de R$ 200.000, R$ 216.583,37. Isso em 2016, agora seria R$ 500.000. E eu descobri isso depois de ter perdido um prêmio da quina da Mega Sena, literalmente torrado ele, dado ele ao banco, tentando pagar a dívida. E eu digo tentando por quê? Porque eu achava que se eu pagasse um pouco de cada dívida, eu ia solucionar o problema. Sim. Só que essa dívida, né, depois de ter pegado o prêmio, ter dado para o banco tentar resolver, descobrir que ainda devia mais de 200 mil, ela começou com cartão de crédito de R$ 3.500.
Que veio a fatura, não tinha como pagar, o que eu fiz? É que eu falo o foco do problema, né? A gente fiquei focado na dívida. Fui lá, peguei do cheque especial para pagar esse cartão de crédito. Próximo mês veio a fatura e tinha mais o cheque especial. Pega da outra conta. Aí o seu gerente, que era meu amigo na época, eu achei que primeiro eu acreditava que ele era, chega para mim e fala: cara, vamos fazer um empréstimo aqui, e aí tu paga só uma parcela, resolve, sai desses juros todo que tem aí. Eu fiz. Só que eu não sabia quanto eu podia assumir de parcela, né? Porque eu estava sempre focado só na dívida. Paguei a primeira, paguei a segunda, a terceira não consegui pagar, pega do cheque especial para pagar isso de novo. E aí começou a virar essa bola de neve, aonde se transformou em tudo isso. Então, o principal erro que as pessoas cometem quando estão endividadas é acreditar que o problema é a dívida, eu tenho que focar na dívida. Dívida é sintoma do problema. Boa. E aí eu quero trazer alguns aprendizados do que você falou aqui, Delano, que para as pessoas que estão aqui acompanhando a gente, eu sei que tem pessoas aqui que são educadores financeiros, são nossos alunos, tem outros aqui que vão se tornar nossos alunos que entraram na turma essa semana. Quem não entrou ainda, a inscrição está aberta, pode fazer inscrição hoje, quando terminar essa live aqui, para você aprender mais sobre isso. E tem pessoas que estão passando por problemas de dívidas, que podem resolver esse problema e até se tornar educador financeiro. Então vamos lá. Primeiro ponto, uma dívida de R$ 3.500 no cartão, que a gente acha que é só R$ 3.500, se você não tiver uma estratégia para poder isolar aquela dívida e acabar com ela, é o que a gente fala que uma dívida chama outra dívida, tá? Uma dívida, ela vai chamando a outra dívida. Por quê? Você tem uma dívida porque você não tem o dinheiro para pagar. E aí, qual é a solução mais fácil e mais rápido? Pegar outro empréstimo para poder quitar aquela dívida. Inclusive, gente, hoje tem pessoas que têm maquininha de cartão e elas usam a própria maquininha de cartão para poder se capitalizar, para poder pagar uma dívida, e aí elas vão aumentando a dívida cada vez mais. Como que a gente sabe disso? Atendendo. Porque se a gente não atendesse, a gente não sabia, porque ninguém conta isso na internet que faz isso. Mas a gente sabe que isso acontece na prática. Então, o Delano começou com uma dívida de R$ 3.500, não conseguiu pagar, foi para o cheque especial, não conseguiu pagar, foi para o financiamento, não conseguiu pagar, voltou para o cheque especial, não conseguiu pagar, e aí foi. E é assim que começam as dívidas. Aí, qual é a ideia que a pessoa tem? Vou vender alguma coisa, e aí pega o segundo erro. Vou vender alguma coisa para pagar um pouquinho de cada dívida e voltar a ficar em dia. Porque as pessoas não sabem a diferença entre estar endividado e estar inadimplente. Então ela acha que ela só está endividada quando o nome dela está no Serasa. Aí o que que ela precisa? Qual que é o foco dela? Tirar o nome do Serasa. Aí ela vai lá, negocia aquela dívida, paga um pouquinho de cada uma para o nome sair do Serasa. Que o foco dela, na verdade, quando ela quer tirar o nome do Serasa, é fazer uma outra dívida, tá? Ela quer que o nome saia porque aí o banco vai dar mais empréstimo para ela. Aí ela paga um pouquinho de cada uma, limpa o nome dela, né? Tira o nome dela da restrição. Só que ela tem um monte de prestação para pagar, que ela não vai dar conta de pagar também. E aí o que que acontece? Passam 2 meses e aí ela tem uma nova dívida e todas aquelas que já existiam continuam. Foi assim que o Delano achou que ele ia resolver. Ele teve a sorte, gente, de ganhar na quina da Mega Sena. Então, ele não precisou vender um carro, não precisou vender uma moto. Ele ganhou na quina da Mega Sena. Chegou lá pro amigo dele, do banco, e falou: me ajuda aqui a quitar essa dívida. E o amigo dele deu uma boa ideia. Vamos pagar um pouquinho de cada. E aí você vai ficar bem com o banco vai ficar feliz com você. Daqui a pouco o banco te empresta mais dinheiro e você vai levando a vida. Isso é o que eu chamo de escravização. Porque a partir desse momento, você vendeu tua alma para quem você está devendo, tá? Você vai levantar todo dia da cama para trabalhar, para pagar a dívida. Inclusive, Delano, tem casos assim, né, Delano? De pessoas que têm mais prestação para pagar de dívida do que recebe de salário. Vários.
Vários. né? Eu vou te falar, inclusive, que se tu for no banco pedir ajuda para resolver tuas dívidas, o que eles vão fazer? Uma nova dívida. O banco Sim. só vai te oferecer uma nova dívida, Uhum. não vai te oferecer a solução para o problema. Sim. Porque para o banco é lucrativo isso. É como Ele o está banco vendendo vive. empréstimo, gente. Toda vez que ele te dá um novo empréstimo, ele está vendendo um produto. Vamos pegar essa aqui, então? Anotem aí, peguem o papel e comecem a anotar. Todas as vezes que você vai no banco, que você tem uma dívida e você quer renegociar, a pessoa que está ali trabalhando no banco, ela vai te vender um produto novo, que é uma nova dívida. Aquilo ali, ela bateu uma meta, ela conseguiu te vender um produto. É a mesma coisa se você tiver endividado e for numa loja para comprar um sapato e o gerente te vendeu um sapato. O gerente vendeu o quê? Um novo produto. É isso que acontece. Então, você não vai buscar ajuda para negociar a tua dívida no banco. Dar a chave do galinheiro pro lobo mau. Não vai dar certo. Não tem como. Anota Não esse tem como. aprendizado, gente. Você está endividado, você vai procurar ajuda. Onde? Não vai procurar no banco, tá? Você vai Ele não precisar de vai. um educador financeiro especializado em endividamento. A Cris até perguntou assim, ó, só com o aprendido no EFIN que consegue atender endividado? Com certeza, Cris. Segue. Com certeza. O que a gente ensina lá no EFINC tem. Eu esqueci de botar o brinco, tô botando. O que a gente ensina lá no EFINC, o módulo lá é super completo. A gente trabalha com proteção de salário, a gente trabalha com a negociação, tem as questões do seguro prestamista, que tem que ter cuidado na hora de fazer, as dívidas que são dívidas que têm perigo real e a dívida que tem menos perigo, que tem menos risco. Então, tudo isso você vai aprender lá dentro do EFINC. E aí você consegue sim trabalhar ajudando endividados. Algumas pessoas já estão no EFINC e elas querem se especializar para trabalhar com dívidas mais complexas. E aí agora a gente tem uma outra formação que é o negociador, que é focado em estratégias de pagamentos de dívidas mais complexas, que você pode fazer depois que você fizer o EFINC. Então, para quem está entrando no EFINC agora, vai, faz o EFINC, acompanha. Vocês vão aprender. Delano chegou nesse faturamento só com o EFINC, tá? Então, vocês vão chegar lá. Delano ganhou uma placa de 1 milhão de faturamento atendendo atividade. Não tá perto aqui agora. É, Quem é da turma 33 aí que tá chegando agora, na aula de boas-vindas eu vou levar ela para ti. exatamente. Então, vocês têm lá um negociador, a turma tá fechada, a gente está com uma turma em andamento. Em outubro a gente vai ter uma turma nova. Então, quem é EFINC aí, aguarda um pouquinho, que em outubro vai ter turma nova. Essa formação é para quem já é educador financeiro. Tem que Isso. estar ou fazendo a formação ou formado. Por quê? Lá no negociador a gente não traz a base da educação financeira que tem no EFINC. Então precisa ter uma formação, né? E a gente sempre fala do EFINC, porque não tenho dúvida que é a melhor que tem. Né? Eu tenho alunos ainda que vêm de outras formações, eu vejo, oh, caramba, tem gente que fez a formação em outro lugar, veio para a especialização, veio para o negociador, e aí, por tanto que a gente fala, vão para o EFINC. Tem que ir, tem que ir. Porque, bom, né, a gente não tem, assim, tudo que eu aprendi, né, claro que muita coisa eu aprendi quando estava endividado e tudo mais, mas tudo que eu aprendi como educador financeiro, hoje eu trabalho exclusivamente como educador financeiro, atendo das 8 da manhã às 11 da noite, e tudo que eu aprendi foi no EFINC. Tá vendo? Simplesmente pegando o que está lá e colocando em prática. Uhum. Mas trazendo aqui para dívidas um olhar que a gente precisa entender. Se a gente for no banco e pedir ajuda, muitas vezes o gerente chega, olha, eu consegui uma taxa melhor de juros para ti aqui. Que ele está vendendo, toda vez que o gerente fala sobre juros, é onde precisa ligar a atenção. Porque ele vendendo algo, ele não está querendo te ajudar, só que ele vai colocar aquilo como uma ajuda. E ele vai fazer que tu olhe para a taxa de juros. E aí vamos Não vou explicar juros. então isso, Delano. Que alguém perguntou assim, expliquem na prática o que fazer. Então a gente vai colocar aqui, porque é como uma estratégia. Então uma estratégia, ela é montada. A estratégia não é copiada, tá? Vamos pensar numa estratégia de um jogo de futebol. O treinador, ele treina o time, estuda o inimigo e na hora do jogo, aquilo acontece na vida real. É a mesma coisa numa estratégia de dívida. Você vai aprender
poder, você vai ter as ferramentas e na prática, na vida real, você vai aplicando. Então, o que a gente vai dar aqui para vocês hoje? Direcionamento de o que você tem que olhar na hora de montar a tua estratégia. E se você ainda não é educador financeiro, você tem que ir para o curso para poder aprender, tá? Então, quando o Delano fala cuidado com os juros, Aline, eu fui lá no banco, tenho uma dívida, o meu cliente tem uma dívida, e realmente o gerente ofereceu um valor de juros menor. O que você tem que ter cuidado? A taxa de juros está menor. Só que o que ele fez com aquela dívida? Ele aumentou a quantidade de parcelas. Isso fez com que tua dívida aumentasse e não diminuísse. Vou dar um exemplo prático, porque a gente não consegue. A gente passa a vida inteira estudando matemática, a vida toda. Só que na escola eles não ensinam como que usa isso na vida prática. Então eu preciso explicar isso na vida prática. Imagina lá. Ai, eu tirei um print até, Delano. Tirei um print, porque toda vez agora que a gente vai pagar cartão de crédito, já vem ali, pelo menos no banco que eu trabalho, ele já vem uma oferta para você parcelar. Mesmo que você tenha dinheiro na conta, ele vai lá e te faz uma oferta. E aí eu tirei um print esses dias que eu queria dar isso de exemplo para os alunos, para eles entenderem na vida real como é isso. Porque imagina que a tua fatura, deixa eu ver se eu vou achar o print. Tua fatura tá igual a do Delano, veio R$ 3.000. Se você pagar à vista. Só que ele já vai lá e te dá uma promoção para você parcelar aquela fatura de R$ 3.000 e pagar apenas. Vamos lá, você lembra de qual? Alguma oferta que eles fazem Ah, aí? normalmente vai ter ali 24 de. Uma de 3 mil. Vai dar aproximadamente, acho que 24 de 89. Não, desculpa, não. Normalmente ele vai dar a parcela em torno de 10% sobre o valor da fatura. De 5 a. Tá. Então vamos supor que eles estivessem te oferecendo 24 parcelas de. Deixa eu ver se dá 120. Não, 120 não. 24 parcelas vezes. Ele vai pegar em torno de 24 parcelas de se é uma fatura de 10, de 3 mil, 230, Aham, 250. é isso mesmo. 24 vezes 250, é isso mesmo. Ele vai te dar assim, não precisa pagar agora os 3.000. Você pode ir lá e clicar em 24 vezes de 280. Aí você pega 24 vezes 280. Só que na hora você não faz a conta. Você só pensa assim, caramba, vou pagar 3.000 de fatura. Eu posso pagar só R$ 280? Beleza, vou pagar R$ 280. Só que nessa hora, aquela fatura de 3.000, ela já virou automaticamente 6.720. Ou seja, já mais do que dobrou o valor da tua fatura, tá? Isso aqui, gente, a gente não tá falando nem na pessoa que tá devendo, não. A pessoa tá com dinheiro na conta para pagar a fatura, mas o banco já faz uma oferta espontânea para você parcelar a tua fatura do cartão. Isso é uma oferta de venda e muita gente cai. O que ele fez? Ele diminuiu o valor da fatura, mas ele aumentou o valor das parcelas. Na negociação de dívida acontece a mesma coisa. Vamos imaginar que você está pagando uma parcela de R$ 600 por mês na tua conta, de alguma dívida que você já fez, 600. Aí o gerente fala lá assim para você, vamos diminuir essa prestação, porque está muito alta para você, e eu vou te dar uma prestação de 400. Aí você fala assim, boa, porque aí, né, já vai me ajudar. Em vez de pagar 600, eu vou pagar 400. Só que faltavam 20 parcelas de 600. Faltava 12.000 para você pagar. Aí ele vai, te joga uma parcela de 400, mas ele bota isso com mais 60 parcelas para você pagar. Aí você iria pagar 12.000, que seriam 20 parcelas de 600, e você passa a pagar 24.000. Dobrou de novo. Só que você diminuiu R$ 200 da parcela. Como é que você diminuiu a parcela e vai pagar o dobro? É isso que a nossa cabeça não consegue entender.
Por quê? Porque a gente só presta atenção no valor da parcela. E a gente precisa fazer a conta de quantidade de prestação. Tá fazendo sentido aí para vocês? Do que vocês vão ter que ficar atento nisso? Que a gente vai ter que chegar aqui na negociação. A gente está explicando como é que a dívida é formada, em que vocês têm que prestar atenção. Mas a gente vai chegar aqui na negociação. Então, comenta aí pra gente. Qual que é um ponto, né? Quando a gente está endividado, a gente fica muito emocionalmente abalado. Então, a nossa decisão vai ser emocional. A gente não vai... Eu falo a gente porque eu passei por isso por vários anos. A gente vai ao banco, a gente não vai querendo resolver a dívida, a gente quer resolver um problema. Então é o sentimento de desonestidade, a vergonha por estar naquela situação. E nós, como educadores financeiros, que trabalham com endividamento, é o nosso papel também preparar o nosso cliente para ele poder ir ao banco, para ele ir mais tranquilo, entendendo. Por quê? Falta informação. As pessoas não se preparam para isso. Então, por exemplo, para quem aí, papel e caneta aí do que eu vou trazer agora, que pouca gente fala sobre isso, que é a relação juros-risco. Isso o gerente nunca vai falar, porque ele vende os juros, né? Vou conseguir para ti um juros menor. Tem uma dívida, principalmente ali quem tem dívida de cartão de crédito, cheque especial, e o gerente vai lá e fala: vou conseguir uma taxa melhor para ti aqui, onde vamos transformar tudo numa única dívida, que é a unificação. Outro banco usa o nome de massificação, outro usa o nome de renegociação. Cada banco tem um nome bonitinho para falar. E o que ele faz ali? Ele pega aquela dívida, olha, tem aqui o teu cheque especial, que está a 8%, eu vou conseguir uma taxa de 3% para ti. Quando a gente olha isso, o que a gente entende, né? Que ele vai pegar aquele valor, que estava em 8%, vai recalcular 3% e parcelar. Não é isso que ele faz. Ele pega todo aquele caminhão de juros que estava lá e ele faz um novo empréstimo aos juros de 3% para pagar esse. Então a dívida dobrou, triplicou, quadruplicou, muitas vezes acontece. Só que quem precisa entender que não é só isso que acontece. Acontece a questão de risco. E quando a gente fala de endividamento, a gente tem que entender sobre risco. Dívida, como negociar cada dívida, e essa é o grande diferencial. E aí, trazendo aqui, que é onde eu digo que a gente se diferencia de muita formação aí de educador financeiro. Se vocês estiverem seguindo algum educador, alguma formação que fala assim: comece pagando pela dívida de maior juros, saiba que essa pessoa não entende nada de dívida. Porque não é sobre juros, é sobre risco. Qual é a relação, gente? E tem assim, tem muita gente no mercado que fala isso. Sim. E é o maior erro que as pessoas podem cometer. Por quê? A relação é: quanto maior a taxa de juros, maior o risco do banco. Quanto menor a taxa de juros, menor o risco do banco. Então, para nós, posso explicar maior... isso aí para quem não está aqui e não entende risco? O que é isso que o Delano acabou de falar? Se você está com o teu cartão de crédito e você não pagar, quais são as formas que o banco tem de receber de você? Ele vai te tacar juros, vai aumentar a tua dívida, pode bloquear o que tem na tua conta, mas ele não tem mais o que fazer. Mas não vai perder a tua casa não vai. por uma dívida. Não vai. Ele não... Eu recebo muito essa pergunta, Aline. Eu vou ser preso por estar endividado? Só se for pensão alimentícia. Aí, beleza. Senão disso não tem esse risco. Não tem. Então, quando você... O que é o risco? Eu tô com uma... E eu já vi cliente meu de banco oferecendo isso. Tava lá com uma dívida. Eu consigo uma dívida com juros bem baixos para você. Você tem uma casa? Tem um carro? Aí a pessoa fala assim, tenho. Então eu consigo. Aí ele vai lá tudo e fala assim, mas aí você traz aqui a certidão da sua casa, né? Enfim. Aí a pessoa traz. O que acontece naquela hora? O banco vincula o pagamento da dívida à tua casa. Ou seja, se você não pagar aquela dívida, e aí não importa, gente, que se seja uma dívida de 50 mil e tua casa vale 500 mil, não importa. Porque ele vai segurar a tua casa como garantia que você vai pagar aquela dívida. Aqui ele pode te oferecer um juros menor, porque o risco dele é menor.
não é só isso também, é por qual dívida começar a pagar. E aí eu vejo muita gente, às vezes, tá lá com parcela da casa em atraso, tá com um condomínio atrasado e foca em pagar, por exemplo, o cartão de crédito primeiro. Não tem dinheiro para tudo. A gente precisa escolher. Por isso, gente, que estratégia, o que é a palavra estratégia? Sequência de ações para se atingir um objetivo. Então, o papel do educador financeiro é criar essa estratégia. E aonde a gente vai criar essa estratégia, inclusive, é por onde começar a negociar. Sim. Qual a melhor dívida? Por que essa? Entendendo capacidade de pagamento. E aí a gente monta sobre todas as informações para que a estratégia seja efetiva e realmente a pessoa possa resolver as dívidas. Porque o que a gente mais vê é pessoas que vão, tentam resolver a dívida, daqui a pouco estão com a dívida maior. Sim. Ou saem Sim. da dívida e voltam. Né? Estão sempre nesse vai e volta. Sim. Por quê? Porque está olhando só para o problema. E aí, Aline, eu gosto de exemplificar, porque assim, o endividado, e quem é educador financeiro também aí, que está entrando agora, né, quer se tornar um educador financeiro, precisa ter essa visão. As pessoas olham sempre muito para a dívida. A dívida, 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 dívida. Só que nós, educadores, porque assim, estão sofrendo com isso, né? A dívida é uma dor. Eu, por exemplo, quando eu estava endividado, cheguei a desenvolver síndrome do pânico, por causa das dívidas, por causa das cobranças. Então, é algo sério. Eu digo, inclusive, que é um problema de saúde pública. Os governos não olham para isso. Mas, eu gostaria de fazer um exemplo. Quando a gente só olha para a dívida, só quero saber como resolver a dívida, é a mesma coisa que eu tiver com uma febre há 15 dias. Todos os dias eu tenho aquela febre. Se eu for lá no banco e simplesmente sentar com o gerente e renegociar isso, gerente, me ajuda, eu vou renegociar aquela dívida, eu estou tomando um paracetamol. Vou ter uma melhora rápida, mas logo em seguida eu vou ter aquela dívida de novo. Eu vou ter aquela febre de novo. Por quê? Eu estou trabalhando só o sintoma, eu não estou trabalhando a causa. Nós, educadores financeiros, nós não trabalhamos só o sintoma. Nós trabalhamos o sintoma, mas trabalhamos também a causa. Para que o nosso cliente não só resolva a dívida, mas ele nunca mais volte a se endividar. Isso, para mim, é a principal diferença do nosso trabalho. Exatamente. E aí entram os 4 pilares que eu ensinei para vocês, porque muitas perguntas que vocês estão me fazendo aqui, eles estão aqui no nosso método. Ah, essa pessoa ela tá com uma dívida de PVA, não consegue parcelar e não tem o valor total. Existem formas de gerar renda. Inclusive, em muitas situações de endividamento, a saída vai ser gerar mais renda. Então, a gente precisa do quê? Proteger a subsistência da pessoa, porque ela precisa sobreviver. Isso é o fundamental. Proteger. Estou falando de estratégia agora, hein, gente? Primeiro, protege a subsistência. A pessoa tem que sobreviver. Comida, casa, energia, saúde. Isso tem que manter. Depois, a gente vai proteger aquilo que a gente pode perder. Foi o que o Delano falou. Condomínio, financiamento de veículo. E até pensar, às vezes não tem mais como pagar, vai ter que vender. Porque é melhor você vender do que perder. Porque você sabe que é um risco real que vai acabar acontecendo. Muita gente perde imóvel porque não criou uma estratégia antes de chegar o momento. Aí chega o momento, acabou o dinheiro, não tem como pagar, já está devendo, vai para leilão. Porque não montou uma estratégia antes. Então, tem que montar essa estratégia antes. E aí, depois que você protegeu ali, vamos pensar: como é que eu vou gerar mais renda para poder resolver isso? E Delano caiu. Como é que eu vou gerar uma renda suficiente para não depender de ficar todos os meses enxugando gelo? Uma pessoa falou aqui assim, ó, conheço uma família, ó. Eu conheço uma família que deve muitos cartões, financiamento e agiota. Não consegue pegar empréstimo porque o nome está sujo. Sabe o que acontece agora? Agora tem que ter uma estratégia. Estratégia. Porque não vai ser indo atrás de mais empréstimo. Quando a pessoa fica com o nome sujo, com o nome restrito, é até bom. Porque ela não vai pegar uma nova dívida. Então ela vai começar a pensar na solução. Qual é a solução que tem para ela? Eu já tive clientes que a solução para quitar o cartão de crédito foi vender um monte de roupa que ela tinha comprado que ela nunca tinha usado.
Isso é uma estratégia. Eu já tive clientes que eles se enrolaram tanto num pagamento de financiamento que o jeito foi vender aquele imóvel. Porque ele estava devendo tudo ao redor e ele tinha uma renda muito alta, e aí eu estou falando de renda de mais de 30 mil reais, só que ele tinha tanto empréstimo de consignado que caía menos de 10 na conta dele. E aí ele tinha um imóvel financiado, ele teve que vender aquele imóvel financiado para quitar o financiamento e começar a colocar a vida dele em ordem. Agora, eu já tive cliente que não precisou vender nada. Ele precisou aumentar a renda dele para a gente criar uma estratégia de negociar a dívida dele. E tem cliente que vai ter que reduzir padrão de vida. Vocês percebem que a estratégia ela não é igual para todo mundo? Então, para você que está chegando, que é educador financeiro, já está no EFIC, tem que estudar as estratégias. Toda semana vocês têm plantão de dúvidas com Delano no grupo. Então, aproveitem o espaço de dúvidas para trazer caso real, porque no caso real é que você consegue entender a estratégia que funciona. E para você que ainda não é aluno, vem para a turma, gente, porque vocês vão precisar de ajuda. Não é simples, por isso que a gente tem 30% da população com o nome restrito. Eu acho que o número é esse, né, Delano? Inadimplente, 30%, né? Que tá 79,6% tem dívida, desses 79, 30% está com o nome negativado. nome negativado, tá? Então, a gente precisa olhar. A Lana falou, a estratégia de pagar a dívida com FGTS vale a pena? Vai depender muito, Lana. Né, Depende. Delano? Depende. Por isso que assim, não tem como ter uma receita de bolo pronta. Cada caso é um caso. A gente precisa estudar e analisar. E aí o ponto, dificilmente vai ter uma única coisa para se fazer. Sim, Então, não é nosso uma papel como estratégia educador única, tem várias opções. e às vezes até são várias estratégias, vários caminhos para se chegar no final. Uhum. Né? Então, por exemplo, eu tive um caso de uma cliente que ela tinha 25 cartões de crédito. Uhum. Ela pagava o cartão do dia 2 com do dia 3 parcelado no PicPay. Então, ela parcelava a fatura do cartão do dia 2 no PicPay e no cartão do dia 3, e assim por diante. A gente parou esses cartões, né? Ela parou de usar, literalmente parou de usar. Só de juros ela já perdia muito dinheiro. Uhum. E o que a gente fez? A gente usou duas estratégias. Numa, a gente fez uma que a gente chama de troca de dívida, pega uma dívida com juros menor sobre uma maior, quitamos boa parte disso. E na outra, a gente usou uma outra estratégia que a gente chama de PDD, que utiliza uma resolução do Banco Central. Então, é literalmente usar a regra do banco na negociação, não é nada de dar calote. E a gente conseguiu quitar. Em 7 meses, ela quitou todos os cartões. Então, nem sempre é um passo. Uhum. Né? Por quê? Porque a gente precisa entender muito sobre a capacidade de pagamento desse cliente. Com a capacidade de pagamento, a gente consegue olhar as estratégias disponíveis para aquele tipo de risco. E a dívida, a gente não fala sobre o tipo de dívida, a gente fala sobre o risco. Por quê? Eu posso ter um cheque especial, por exemplo, ela pode ser uma dívida de baixo risco, se não tiver nenhum avalista. E eu posso ter um cheque especial que tem lá um avalista, um fiador. Uhum. Então, ele se transforma numa dívida de risco. Então, quem realmente é, porque a Aline está falando aqui, está endividado, ou entra para o fim, que aprende sobre isso para poder atender esse seu problema, ou contrata alguém que é especialista nisso. Porque o especialista não vai simplesmente cheque especial faça isso. O especialista vai dizer qual o risco nós estamos correndo, quais as documentações a gente precisa analisar. Com a análise disso, a gente monta a estratégia correta. E aí E não é de qualquer jeito, tá, gente? Você viu o que o Delano falou aqui? A cliente dele, com 25 cartões, levou 7 meses para sair das dívidas. E aqui entra num ponto muito importante: como negociar a dívida com até 90% de desconto. A gente precisa ter paciência para implementar a estratégia. E qual que é o maior mal hoje que a gente está vivendo? É a ansiedade. A gente quer um botão que aperta e resolve tudo. Por isso que é fácil ir lá no banco e falar: o que você tem aí para eu resolver isso? Aí o gerente fala: vou procurar aqui um empréstimo novo para você. Ah, faz esse daqui que você já vai renegociar esse mês, você já não vai ter problema. A pessoa, tá bom, vou fazer. Ela nem analisou.
Ela nem pensou. E aí, isso vai gerando mais problemas. Então, ó, algumas dúvidas aqui. A Regivaldo falou: se a dívida é só com os cartões de crédito, vale a pena pagar a que está mais alta? Nem sempre, Regivaldo. Porque eu não sei se a pessoa tem o dinheiro para pagar a que está mais alta. O que que a gente fala? Tem que ver caso a caso, mas a pior estratégia é pagar um pouquinho de cada uma. Porque quando você paga um pouquinho de cada uma, você está só enrolando Até tua dívida cada vez porque mais. tem que analisar, por exemplo, o cartão de crédito. Não é só a fatura, né? As pessoas olham só a fatura, mas tem as compras que essa pessoa comprou que vai entrar nas próximas. Sim, Então, as próximas faturas, quanto são? Como que vai ser as próximas? Porque se a gente trabalha essa fatura, resolvemos essa. Mês que vem a próxima fatura, ele não consegue pagar de sim, novo e volta para o mesmo lugar. sim, Por isso tem que fazer toda uma análise. exatamente. Celso perguntou: uma pessoa que faz um empréstimo e coloca o carro quitado como garantia, ele pode vender o carro antes do pagamento integral da dívida? Não pode. Ele vai ter que quitar o carro primeiro para poder liberar, para poder vender Sim. depois. Então, ó, pensa, o carro é a garantia do banco. Então, ele não vai deixar você vender o carro. O carro está vinculado ao banco. É como se você tivesse. O banco refinanciou o carro para você. Tá? É como se você tivesse feito o refinanciamento. Tanto que esse tipo de empréstimo aqui, para você fazer, você tem que estar com o carro quitado. É. E deixa eu trazer um ponto aqui que também o gerente não vai falar, o banco não vai falar sobre. Aí tem muita gente que está com o financiamento do carro, tem um empréstimo que o carro está em garantia, e aí o banco não está conseguindo pagar, e o banco fala: vamos fazer entrega amigável. Gente, entrega amigável é só amigável no nome. O que o banco não fala, ele vai pegar esse bem e vai leiloar. E se lá no leilão, que é onde o banco vai vender o carro para poder reaver o dinheiro, se a tua dívida, o valor que foi vendido no leilão, a tua dívida é maior do que foi o leilão, tu vai entregar o carro e ainda vai ficar devendo. Então tem que cuidar muito com essas opções que o banco dá. Né? Minha sugestão: se tu tem um veículo, está financiado, está no empréstimo, não está conseguindo pagar, está vendo que não vai conseguir sair disso, o que faz? Busca uma revenda de carro, né? Tem regiões do Brasil que fala garagistas. Essas revendas de carro, muitas vezes, eles compram e quitam o carro. Uhum. E aí pode, de repente, ficar até com um valor de volta, mas pelo menos vai ter certeza que o problema vai estar resolvido, que aquela dívida vai estar quitada. Tá? Exatamente. Cuidado com essa devolução amigável. E de imóvel também, mesma coisa. É a mesma coisa. Imóvel é a mesma coisa. Não quer dizer que se você devolver o apartamento, a casa financiada, você acabou com a dívida. Não. Você pode devolver e ainda continuar devendo. E tem gente que fala assim: caramba, mas eu já paguei 10 anos pelo valor que eu paguei, esse carro já deveria estar pago, né? O apartamento, no caso, já deveria estar pago. Mas é porque você estava pagando só os juros. O que abatia da prestação realmente é muito pequeno. Então, mesmo devolvendo, você corre risco de ficar devendo. Deixa eu trazer aqui vou pular aqui um pouco, que o Seco colocou assim: Seco segue poupar. É viável deixar de pagar a fatura do cartão que já está negociada? Começa por aí. Nenhum educador financeiro especialista em dívida fala em deixar de pagar. Nunca é sobre deixar de pagar. Nós usamos estratégias. O cliente não deixa de pagar. A gente cria formas que ele vai criar uma reserva, mas isso tem todo um trabalho por trás. Só deixar de pagar, a gente dá calote. Isso a gente não ensina. A gente ensina estratégias, que é diferente a situação. Sim. Só deixar de pagar, e cada vez mais é importante também trazer isso, Aline, cada vez mais os bancos estão judicializando ações de cobrança. Por quê? Porque o número da inadimplência está muito alto. Sim. Né? Isso acaba batendo no balanço do banco, e aí isso, né, diminui a questão na bolsa de valores e tudo mais. Então, cada vez mais, esse nosso trabalho como educador financeiro, ele é importante. Exatamente. Porque o que as pessoas antes faziam, simplesmente deixavam de pagar para negociar depois, aquela coisa do deixa de pagar que o banco dá desconto depois, não está mais acontecendo. Não é bem assim a coisa. Então, ter um acompanhamento, ter alguém especializado que vai te ajudar, ter o conhecimento, faz toda a diferença. Toda a diferença. Toda a diferença mesmo. E olha aqui, uma coisa importante. É possível perder a casa que deu como garantia? Todo dia tem gente perdendo casa, gente. E hoje em dia,
não precisa mais nem de uma ação judicial para perder a casa. O marco das garantias, isso que eu falo que é. Por isso que dívida é um ser vivo que a gente está sempre estudando. Todo mundo viu sobre o marco das garantias, né? Que falou sobre a questão de diminuição de juros e tudo mais. O que não foi falado, que hoje, quando tu olha o teu contrato, tá lá no teu contrato, alienação fiduciária, o banco pode, com 30 dias de atraso, ele vai via cartório, ele busca o bem de volta. Não precisa mais nem de ação judicial. Isso é Olha o muito grande. risco. Aí, Delano, eu vou até falar sobre isso. Tem gente que me pergunta assim, Aline, eu quero ser educador financeiro, trabalhar, mas quem está endividado não vai pagar. Gente, olha o risco que a pessoa corre. Ela vai te pagar 5 mil, ela vai te pagar 10 mil, mesmo endividada, porque ela pode perder a casa, ela pode perder o carro, ela pode ficar com passaporte restrito, ela pode perder. É muito risco. Então, vale a pena quando você contrata um profissional. Agora, não é contratar um profissional que vai dar dica, que vai falar, ai, você tem que ficar tranquilo e parar de pagar o cartão de crédito. Deixa o cartão para lá, que depois você negocia. Não é isso. É um profissional que estudou de verdade. Eu fiz 3 aulas gratuitas para eles semana passada, Delano, que você participou quando você virou meu aluno também. Então a gente fez 4, né? Foram 3 durante a semana, mais uma no domingo. E muitas pessoas perguntaram assim: Aline, só com essas aulas eu posso ser educador financeiro? Gente, vocês estão assistindo aqui a live minha hoje com o Delano. Isso aqui é uma live. Você tem ideia do que você vai aprender sobre endividamento dentro da formação? E os alunos da formação que estudam, que atendem, que têm cliente, que faturam alto, ensinando as pessoas a saírem das dívidas, continuam estudando. Por quê? Porque as pessoas vão pagar para o profissional especializado. Não vai pagar para quem faz videozinho dessa rede ou da rede vizinha. Não vai. Inclusive, o Delano nem é uma celebridade nesse Instagram aqui. Eu acho, gente, eu acho que vocês podiam fazer uma campanha aqui para ele responder mais caixinhas de pergunta. E vocês deviam fazer mais pergunta, porque o alcance dele vai aumentar, mais pessoas vão Eu tenho, saber disso. eu botei na minha agenda para fazer isso, mas daí é o ponto, né? As pessoas falam como que endividado paga. Uhum. Gente, minha agenda é cheia. Eu não consigo fazer porque eu não tenho tempo. Eu atendo Ele não literal. consegue responder caixinha porque a agenda dele tá lotada. E há muito tempo. Há muito tempo. Porque as pessoas precisam do nosso trabalho. E aí, Exatamente. como que vai, né? Como que alguém que é endividado vai pagar o educador financeiro? Ontem mesmo, eu botei no story mesmo um cliente com uma dívida de 83 mil que ele quitou por 7 mil. Uhum. Será que ele, né? Eu gosto de falar de que, inclusive tem, eu vi a Rose está aqui também, a Rose é aluna da formação lá também, né? Fez o EFINC e agora foi lá para o negociador e eu falo muito sobre isso. Nós, educadores financeiros, nós nunca somos custos para o nosso cliente. Sempre a gente é investimento. Porque a gente sempre consegue, ou em redução de dívida, ou em negociação, que o valor que ele investiu, ele tira sempre muito mais. Muito mais. Sempre muito mais. Quando o cliente te pagou, não sei se o teu processo agora é 5, 8, 10, mais ou menos por aí, que depende do caso da pessoa. Mas imagina que ele te pagou 10. A dívida dele quanto era? 83. 83 pagou, quitou por 7 Por mil. 7. 7.025. Olha só aí, olha quanto dinheiro que ele botou no bolso. Você que está aí me escutando, você pagaria 10 mil para reduzir uma dívida de 83 e pagar 7? Provavelmente sim. Se você pensa, sim. Só que essa não foi a única, eu tenho certeza. Que ele não tinha só essa dívida. Mais vale. Então, o ganho dele foi muito maior do que isso. E aí, quando os clientes têm esse ganho, o que eles fazem? Indicam. Então, a agenda do Delano é sempre lotada, sem ele precisar nem de internet para ter com a agenda lotada. Os clientes são por indicação. Todos os clientes, por indicação. Então, gente, vocês que estão aqui, alguém me perguntou isso. Ai, Aline, mas como que eu faço, eu que não gosto de internet? Delano, em dezembro do ano passado, Delano recebeu, foi dezembro, né, Delano? A placa dessa daqui de 1 milhão de faturamento atendendo endividados, tá? Com mentoria de endividamento. 1 milhão como educador financeiro que ele recebeu dos clientes. Que ele ajudou os clientes a economizar e reduzir dívida muito mais. Ele já faturou 1 milhão só atendendo
endividados. Agora você pensa, sem precisar de rede social, só com os clientes de indicação. Porque quando você é bom, as pessoas vão te indicar, tá? Deixa eu pegar aqui mais aqui. Quando precisa escolher entre o cartão e outra conta, Sueli, vai depender de qual é a conta. Se tiver que escolher entre o cartão e o condomínio, condomínio. Se tiver que escolher entre o cartão e a prestação da casa, prestação da casa. Até a gente às vezes tem que escolher entre o cartão e o plano de saúde. Dependendo da situação, você tem que pagar o plano de saúde, porque se na tua cidade não tiver hospital público, se é uma pessoa que precisa de assistência médica especializada, então a gente não pode dar orientações genéricas. A gente tem que ter muito cuidado com isso, porque hoje em dia o que mais tem é gente na internet querendo dar dica para ganhar like. Então, quando vocês ficam escutando o pessoal falar assim, para de pagar o cartão, que aí depois o banco vai reduzir. Olha como que eu fiz, que eu paguei tanto, não sei. As pessoas estão querendo like. Só que nós somos soltou até fogos aqui. Nós somos profissionais. E aí, eu, o Delano, a gente tem uma reputação profissional aqui. A gente tem clientes que são clientes que confiam na gente, confiam na nossa orientação. Então, ele não vai lá porque eu fiz um videozinho na rede vizinha que bateu 1 milhão de visualizações. Não é sobre bater 1 milhão de visualizações, é sobre o dinheiro que o nosso cliente está economizando. É sobre a quantidade de pessoas que a gente realmente transforma. Exatamente. Ó, a Samara falou, chegou um cliente que deixou de pagar no banco porque um consultor indicou ele não pagar, esperar para negociar e agora está sendo executado. Porque ele não fez da forma certa. Por isso, gente, que a gente não pode ficar dando dica aqui. Tem uma pessoa, Delano, que mandou uma mensagem assim para mim. Quero ser educadora financeira. Quais dicas que você pode me dar para eu começar? Falei, você tem que vir para o curso? Eu não posso mandar você ser educadora financeira com a dica que eu dou aqui na aula gratuita, gente. E isso é porque eu quero vender curso? Não. É porque não pode. Entendeu? Não pode. Tem como. Não tem? Não tem como. Eu fico vendo, inclusive, tem propagandas ali. Saia das dívidas em 30 dias. Uhum. Não tem como. Tu consegue criar estratégias e tudo mais, mas resolver a dívida em 30 dias, Não vai. que tá ela, não vai. Até porque a gente precisa ter o tempo para poder você fazer estratégia. Toda vez que você está ansioso para resolver, você toma a pior decisão em geral. E também a outra parte tá na vantagem, porque você tá correndo contra o tempo, tá? A Pires colocou, ó, Vitor virou nosso aluno, falou essa aula vale ouro. Que bom, Vitor, que você tá aqui com a gente. Pires perguntou, o que aprendemos nesse curso, então? Fale um pouco. Pires, formação EFIN, que é uma formação completa para educadores financeiros. O que eu falo de formação completa? Porque é completa mesmo. Você aprende toda a parte da educação financeira, gestão financeira pessoal, a parte comportamental, você aprende sobre dívidas, sobre como montar uma estratégia para negociar dívidas, tanto a sua pessoal como de outras pessoas. Você aprende sobre investimento. Amanhã a gente vai ter uma aula aqui com o Maico, que é o professor de investimento, falando sobre previdência privada. Então você aprende investimento também e você aprende a trabalhar com isso. É até difícil as pessoas acreditarem antes de entrar no curso que tem isso tudo, mas tem, gente. Você aprende para aplicar na sua vida. Você aprende para ajudar outras pessoas e você aprende a gerar renda com isso. Então, quando o Delano começou, ele não era educador financeiro. Nunca tinha trabalhado com consultoria na vida. Eu brinco que eu era muito melhor em fazer dívida. Eu era muito bom em fazer dívida. Exatamente. Então, você aprende tudo isso dentro da nossa formação. O MV Contabilidade, que também já é nosso aluno, entrou na turma 33, ele perguntou: essas estratégias estão no EFINC? Sim! E aí, todo mundo que entrou na turma 33, a gente libera para vocês os 4 primeiros módulos, porque eles são a base que você vai precisar.
Lembra que a gente falou que paciência é uma virtude nessa área? Se você corta toda a primeira parte e vai lá para a dívida, vai faltar elementos, porque o Delano vai falar assim, ó, aplica a estratégia do GCPM X para você trazer para cá. Então a gente libera primeiros 4 módulos para vocês estudarem, depois a gente libera os outros. Mas está lá e vocês vão estudar e vocês vão aprender. O Vitor Pauli, que também se tornou nosso aluno nessa turma 33, fez uma pergunta. Delano, você tinha certeza que ele ia conseguir quitar por 7 mil? Esse cliente de 83 mil. Você tinha certeza que ele ia conseguir quitar por 7 mil? Tinha certeza. O valor da quitação, na verdade, não é quanto ele vai conseguir quitar, e sim qual a capacidade dele de pagamento. Ele poderia, inclusive, se ele esperasse mais, ele poderia até quitar por menos, usando a forma como ele estava negociando e tudo que eu instruí. Mas não cabe a mim. O meu papel é trazer. E ficou mudo, Delano. Peraí. Voltei agora? Voltou. Tinha ficado no mudo. Gente, estou no Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, internet aqui, desde a enchente, nunca mais foi a mesma. Então, assim, eu sabia que ele ia poder negociar. Exatamente o valor a gente nunca consegue definir, mas a gente consegue fazer uma projeção. Então, com o cliente, a gente consegue fazer a projeção de quanto, pela capacidade de pagamento dele, quanto tempo ele vai levar para quitar. Isso dependendo da estratégia, né? São várias estratégias que a gente pode usar. Pode usar PDD, pode usar troca de dívida, pode usar alavancagem, pode usar acelerador. Tem várias estratégias que são possíveis, mas que cada caso precisa ser estudado. Nessa específica dele, surpreendeu, inclusive, que eu esperava essa proposta para daqui a 2 meses. Ele fez exatamente como eu ensinei ele, na maneira de se portar. Em 2 meses antes do que eu esperava, ele conseguiu essa proposta. E aí ele tinha uma reserva, que é uma outra estratégia que a gente ensina. Você precisa ter uma reserva para negociar a dívida. E aí ele tinha para poder conseguir pagar. A gente trabalha, né, Aline? A gente não trabalha só o sintoma, a gente trabalha a causa. Nisso Sim. ele trabalhou o equilíbrio financeiro dele, ele começou a viver dentro do padrão real dele de vida, começou a separar um valor todos os meses, que já é uma reserva financeira para ele. Então, se acontecesse alguma coisa com a família, ele tinha uma reserva, e com esse valor veio a proposta, dentro do que a gente ensinou para ele, definiu, e conseguiu negociar a dívida. Muito bom. Gente, quem não fez inscrição ainda no eFink, dá tempo de fazer. Vai lá na minha bio, é onde tem lá a minha fotinho, tem o link. Se você não sabe, manda para mim no direct. Olha só, sério, se você for contratar o Delano para fazer uma estratégia de dívida para você, você vai ter que pagar pelo menos 10 mil. Aí o eFink custa 2.497. É sem noção, gente, de vocês irem para lá e ter todo esse conteúdo. Se quiser comprar só para aplicar em você, já vai ter super valido a pena. Você já vai ter o retorno, ó, muito. Só que você não vai aprender só para você. Você vai aprender e vai ajudar outras pessoas. E importante. Ai, Aline, mas eu tô com medo. Eu achei a parte de dívida muito complexa. Você não precisa começar trabalhando com dívida. Tem toda a parte da organização que é mais simples, tá? E aí eu vou puxar aqui, eu tenho que ser sincera com vocês. Tanto é que é a primeira parte do curso. É eu ensinando você a trabalhar para ajudar as pessoas a fazerem a organização financeira, que é muito mais simples do que o endividamento. Então você começa ajudando as pessoas com organização financeira. Até se você estiver endividado, você pode começar ajudando as pessoas com organização financeira enquanto você está resolvendo suas dívidas. Porque eu sei que às vezes a pessoa fica com medo, né, Delano, de falar. Dívida. Oi? Até essa vai ajudar a fazer a renda extra para pagar a dívida. Isso, já vai fazendo renda extra para você juntar a tua reserva de quitação de dívida. Então você começa com a organização, mas você vai aprendendo o endividamento lá, a estratégia para botar em prática na sua vida. E aí depois, se você se interessar por essa área, gostar, aí você vai estudando mais e vai aprofundando. Tem gente que vem para a educação financeira, vem para o eFink, não quer ir trabalhar com dívida, quer ir para investimento. Então, a gente tem a área de investimento também. Amanhã eu vou fazer uma aula meio-dia falando sobre a questão dos investimentos. Então, é um curso muito completo que, se você não faz inscrição, você está perdendo dinheiro. E uma Perdendo. coisa importante falar, não precisa ter conhecimento financeiro. Eu não tinha conhecimento nenhum. Eu sou formado em TI. Eu não tinha conhecimento nenhum. O que eu queria era que as pessoas não passassem pelo que eu passei. Então, quando eu busquei a Aline, eu queria fazer algo que as pessoas não passassem, porque quando eu comecei a entender sobre
as dívidas e como funcionava, né? O banco, que na verdade não ajuda, ele quer que a gente fique cada vez mais endividado. Eu falei, eu preciso fazer algo com isso. Porque eu sofri muito com endividamento. E aí foi onde encontrei a Aline. E agradeço todos os dias a Deus por isso, porque realmente transformou minha vida e a vida da minha família. A gente vive coisas hoje que a gente nunca imaginou. 4 anos atrás, 4 anos já, é tanta coisa que acontece. É tão pouco tempo e tanta coisa, né? A gente já tem livro, já. Nossa, enfim. Então, assim, não tem como não dar certo. Então, quem está com a gente aqui agora, que está nessa dúvida, mas será que vale? Eu não conheço nada de finanças. Não precisa. Tudo tem lá. A gente ensina literalmente cada passo para vocês. Eu E nunca aprendi antes. A gente ensina a ferramenta para começar a treinar. uhum. Entendimento. Isso A é gente muito importante, né, Delano? Quando eu falo assim, você não precisa ter experiência em finanças, você não precisa ser especialista em finanças. Aí algumas pessoas distorcem isso. Elas acham que você não precisa ser especialista para atender. Não, você não precisa ser especialista para começar a estudar. Porque eu vou te formar. Então, o Delano hoje ele é muito especialista, mas quando ele começou a formação, ele não era. Você que está aqui hoje, quem vai atender não é quem está aqui na live hoje que não sabe nada. Quem vai atender é você que vai estar estudando e vai crescendo no processo. E durante o teu crescimento no processo, você vai conseguindo cobrar mais caro, tá? E Delano tem um monte de pergunta aqui. Gente, eu adorei que vocês fizeram um monte de pergunta. Eu vou, inclusive, abrir caixinha lá nos meus stories, porque eu tô por conta essa semana de responder eles. Então, vou abrir lá. Coloquem as dúvidas lá que eu vou responder. Depois eu vejo, Delano responde algumas também. E você que está aqui, que não se inscreveu ainda, corre para se inscrever. Delano tem que almoçar, porque ele tem cliente daqui a pouco, eu sei. E vai ter agenda lotada. Eu quero agradecer, Delano, por você estar aqui. Hoje o trabalho que você faz muda a vida de muita gente. Eu tenho amigos pessoais que eu indico, né, para o Delano atender e que esses amigos me encontram no almoço e falam assim, Aline, nossa, como eu sou grata de você ter me indicado o Delano e porque você formou o Delano e porque, então, é um trabalho que ele não acaba. Hoje o meu trabalho é assim. Eu posso ensinar muita gente, mas enquanto eu estou ensinando muita gente, eu tenho o Delano que também está ensinando muita gente e eu tenho os outros educadores que também estão ensinando muita gente. Então a gente tem um trabalho que ele reverbera, né? Que ele multiplica. E é esse trabalho que a gente está fazendo. Então eu quero agradecer. Eu espero que vocês tenham aprendido aqui com a gente. E como a gente falou, não dá para a gente dizer para você aqui na live, faça isso para negociar a dívida. Por quê? Porque seria mentiroso, tá? Seria realmente uma irresponsabilidade mesmo. Então a gente diz para vocês: estudem, busquem ajuda especializada. Você que já é nosso aluno, vai para dentro do curso, pega o módulo de dívidas, gente, assiste uma vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes precisar. Toda semana tem plantão do Delano nos grupos do WhatsApp do EFINC. Vê o dia do plantão do Delano, vai lá, faz a pergunta que o Delano vai responder para vocês, tá? E você que não é meu aluno ainda, vem para cá, porque a gente vai dar esse suporte para vocês. Quem ficou com dúvida, manda no meu direct, eu vou responder. Delano, obrigada, viu? Obrigado, Aline. Obrigado a todo mundo tá aí. Quem está nessa dúvida, não tenha. Eu digo sempre. Pastor, não sei se eu entro no EFIC ou não. Entra, coloca em prática. Tem que colocar em prática, senão também não adianta, né? Vai lá, estuda, coloca em prática e depois me diz se não deu certo. Oi. Não tem como não dar. Não tem como dar certo. E para quem estava com a gente aqui, Aline, que está endividado, também eu quero deixar uma mensagem aqui, vai, de quem já teve muito dívida e quem já sofreu muito com isso. Primeiro que não existe dívida que não tenha solução. Não existe dívida impagável. Toda dívida tem o que ser feita. E o que não dá para fazer é ficar esperando que algo vai acontecer, que vai... Eu esperei que algo aconteceu, eu ganhei na quina da Mega Sena e não resolveu o meu problema. Busca ajuda. Busca lá. Pô, eu sinto no meu coração que eu quero passar por isso, eu quero ajudar mais pessoas. Vem pra Fink, vem pra turma. Mas tem todo um módulo, por isso não dá pra gente dar dicas aqui, a gente tem todo um módulo
mais de 10 aulas lá, mais várias aulas ao vivo que a gente tem complementares, onde a gente aprofunda muito mais o conteúdo ainda. Então não tem como ser numa live de 1 hora dizer. Por isso que assim, quem dá dica na internet sobre como resolver dívida não está sendo no mínimo, está sendo no mínimo irresponsável. Tá? Quem realmente quer fazer a diferença, vem pro lado de cá. Muito bom. E aqui, ó, cliquem aqui nessa setinha. Se você não estiver me seguindo, vai aparecer azulzinho, já clica para me seguir. E se você não segue ainda o Delano, clica no azulzinho para poder seguir o Delano também. Ó, o Silvaldo me avisou aqui que a Nai estava aí para conseguir entrar no eFink desde segunda-feira. E aí deu um problema lá com aquela história do golpe. Ela conseguiu, Delano, conseguiu fazer a inscrição. Seja Boa. bem-vinda, Nai. E todos os outros, tá? Que entraram na turma 33, sejam muito bem-vindos. Amanhã à noite a gente tem aula de boas-vindas. Gente, vocês vão conhecer os outros professores também. E dá tempo de você que tá aí entrar. Grande beijo, bora crescer. Bom almoço para vocês. Até a próxima, Delano.